Alô, turma de física do primeiro ano. Quem está falando é o professor Golbery Alves. Dando conclusão aqui, dando continuidade à nossa revisão. Abram a tarefa número 3. Tarefa número 3. A tarefa número 3 já começa com velocidade, né? A velocidade é uma grandeza física que relaciona quantidade por tempo. Vamos dizer, qual é a velocidade do processamento de um computador? Então, a quantidade é dados, né? Processamento de dados. Quantos dados, quantos bits, né? Por tempo, é a velocidade de processamento. Velocidade com que uma nuvem de gafanhotos invade a plantação. A quantidade está relacionada a gafanhotos, né? E por tempo. Agora, vamos dizer, qual é a velocidade que uma doença se espalha na população? A quantidade, vírus, bactérias ou a doença, né? Dividido pelo tempo, a velocidade com que uma doença se espalha. Agora, a velocidade que a gente vai estudar agora é a velocidade que a quantidade é o comprimento. Comprimento com as unidades em metros, pode ser quilômetros, pode ser centímetros, pode ser metros, né? Por um determinado tempo, pode ser em quilômetros, o tempo pode ser em hora, pode ser em segundos, né? Pode ser em dias, pode ser em anos, às vezes, né? Pode ser qualquer outra coisa aqui. Quantidade, para a gente vai estudar para nós, é o comprimento, né? Comprimento pelo tempo. E a Unidade Internacional de Medidas mede a velocidade em metros por segundo. Metros por segundo é a unidade padrão do Sistema Internacional de Medidas. E todas essas informações, pessoal, estão na tarefa, né? Na tarefa vocês têm mais informações. Aqui eu só estou dando o resumo. Convenção. Aqui na tarefa, depois descendo mais, vai mostrar como é que é feita aqui a convenção dessas unidades, né? Metros por segundo e quilômetros por hora, né? Vamos lá. Quando se converte um número em quilômetros por hora, em metros por segundo, pega-se o valor do que está em quilômetro, vamos botar aqui, valor em km por hora, valor que tiver lá, se o valor tiver 70 km por hora, então você coloca o valor e divide por 3,6, ok? O valor em quilômetros por hora, se tiver 5, tiver qualquer valor, você coloca aqui na divisão e divide por 3,6. Na multiplicação, pessoal, deixa eu colocar aqui, para transformar em metros por segundo em quilômetros km por hora, basta multiplicar por 3,6. Basta multiplicar o valor em metros por segundo, ok? Valor em metros por segundo e multiplicar por 3,6. Vai dar o resultado que der, vai dar em quilômetros por hora. E aqui, metros por segundo, aqui esse resultado vai dar em metros por segundo, ok, pessoal? Vamos olhar o livro. Os primeiros anos, os presenciais, todos receberam o livro. Vamos lá, mais os remotos, não, no ensino remoto não, né? Vamos ver aqui, pessoal, um exercício sobre o que a gente está estudando agora no livro. Veja só, vamos estudar essa 18 aqui. Um caminhão se desloca com velocidade constante de 144 km por hora. Suponha que o motorista cochile durante um segundo, ou seja, ele está nessa velocidade, o caminhão já está rápido, né? E o motorista pega e cochila um segundo. Então ele vai querer saber
Nesse 1 segundo que ele cochilou, qual o espaço em metros, olha aqui, pessoal, em metros, percorrido pelo caminhão nesse intervalo de tempo. Ok? Então ele quer saber em 1 segundo o quanto ele deu em metros, né? Pessoal, vamos responder aqui. Veja só, a velocidade que ele está é 144 km por hora, né? E ele quer saber quanto é que vai dar em 1 segundo, quanto foi que ele andou em metros, né? Vocês estão percebendo que ele quer o resultado em metros e o valor em 1 segundo. Isso significa dizer que ele quer encontrar o que ele quer encontrar quantos metros ele andou em 1 segundo, que é justamente a unidade metros por segundo. Quando a gente diz metros, o metro está no plural e o segundo no singular. É metros por segundo. Ou seja, em 1 segundo, quantos metros andou, né? Então, só é converter esse quilômetros por hora em metros por segundo que a gente vai saber o resultado de 1 segundo, quanto foi que o carro andou em 1 segundo. Vamos percorrer, ou vamos, então, converter esse valor, então, 1,44 quilômetros por hora. Para converter esse valor em quilômetros por hora, em metros por segundo, a gente tem que dividir por 3,6. Ok, pessoal? Quando aqui está dividido, como aqui tem uma divisão que está quebrada, aqui o número quebrado, a gente tem que tirar essa vírgula. Para a gente tirar essa vírgula, a gente tem que andar com a vírgula para cá e aqui também com a vírgula para cá. Ok? Então, 144. E colocando mais um zero, isso quer dizer que a vírgula que estava aqui andou para cá. Dividido por 36. Vocês vejam que a vírgula andou para cá e aqui acrescentou um zero. Ok? Agora vamos analisar aqui. 36. 36. Vamos analisar colocando aqui os 144 por 36. Se por 10 não é, né? Por 10 não é. É muito. Vamos ver por 4. 36 por 4. Então vamos multiplicar o 36 vezes 4 para tentar descobrir. 4 vezes 6, 24. Né? 2. 4 vezes 3, 12. Mais 2, 14. Né? 144. Então, 4 então vai ser 40, né, pessoal? 40 vezes 36 é igual a 40 vezes 36 é igual a 1.440. Então, esse valor é 40. Então, quer dizer o seguinte, que 40, a gente converteu, 40 metros por segundo. Então, em 1 segundo, ele andou 40 metros. Ou seja, o motorista cochila 1 segundo, numa velocidade de 144 km por hora. Se ele cochilar 1 segundo, ele acabou andando 40 metros. Por isso que é perigoso, né, pessoal? Ok? Vamos descer mais aqui. A tarefa. Aí eu falo de conversões de unidades. Conversão de unidades. Velocidade média. Vamos aqui para velocidade média. A velocidade média, pessoal,
A velocidade média tem expressão Vm, velocidade média é igual a ΔS, olha o ΔS aqui de novo, ΔS é a posição, né? A gente já estudou isso na tarefa passada, dividida por o ΔT. O ΔS a gente já viu que é igual à posição atual menos a posição inicial. Mesma coisa a gente tem pelo tempo. O tempo atual menos o tempo inicial. A expressão da velocidade média. Velocidade média é a média das velocidades. Vamos dizer, aqui é um percurso de 100 km por hora. Ou o percurso de 1 km por hora, não, 1 km, que é a meio comprimento. E vamos dizer que aqui o carro, um objeto, vou botar aqui, um objeto, um carro, vamos dizer um objeto. Ele vem com uma velocidade alta. Aqui ele já baixou sua velocidade. Aqui ele parou por algum tempo. Aqui no caminho, né? Aqui ele começou a andar mais rápido. Aqui ele ficou na média. Aqui ele chegou. Tem várias velocidades durante o percurso. E a velocidade média é dividir o tempo que ele gastou, vamos dizer, o tempo que ele gastou, não é isso? É pegar o tempo que ele gastou e depois pegar o espaço que ele percorreu, que é o ΔS aqui. Feito isso, eu vou descobrir a velocidade média. A velocidade média não é a velocidade em cada ponto. É as somas é a média das velocidades. Tenho aqui um exercício. Vamos ver aqui um exercício. Deixei aqui já separado. Veja só esse aqui, ó. No livro, da página 39, 19. Vamos ver o que ele pede aqui, ó. Um caramujo se desloca em linha reta num plano horizontal. Ou seja, ele está se deslocando em linha reta no ponto horizontal. Uma velocidade média de 1,5 milímetros por segundo. Veja que as unidades aqui, o padrão é metros, aqui está em milímetros, né? Milímetros é 1 dividido por 1000, né? 1 metro dividido por 1000. Enquanto o bicho preguiça se desloca em linha reta, subindo em uma árvore com uma velocidade média de 2 metros por minuto. Qual desses animais é mais lento? Então ele quer saber qual dessa velocidade, qual desses bichos é mais lento. Então a gente tem que descobrir quem é a velocidade média do caramujo e quem é a velocidade média do bicho preguiça e saber e ver qual dos dois é mais lento, né? Vamos lá. Aqui o 19, questão do livro 19. É, 19, pronto. Um caramujo se desloca no plano horizontal de um piso com velocidade média de... A velocidade média do caramujo é 1,5 milímetros por segundo. Enquanto de bicho preguiça é igual a 2 metros por minuto. Você vê que o padrão aqui em metros não está observado e aqui o metro está, mas aqui está em minutos. Desculpa aí, pessoal. Vamos converter, vamos descobrir qual é a velocidade média, com a velocidade média padrão aqui, né? Do caramujo. Transformando 1,5 milímetros em metros, é a mesma coisa de dizer o seguinte: 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. Esse 10 elevado a menos 3 significa que a vírgula vai entrar
3 casas para o lado esquerdo. Porque o milímetro também pode ser representado por isso aqui. Então vai ficar 1,5 e a casa aqui eu vou andar 3 vezes. 1, 2, 3. Aqui, ó. 1, 2, 3. Ok? Esse aqui é o valor em metros. A gente converteu em metros. Então a velocidade do caramujo. Do caramujo, é? É da lesma. É caramujo. A velocidade do caramujo é igual a 0,0015 metros por segundo. Essa é a velocidade, a gente colocou no padrão. Agora vamos ver a velocidade do bicho preguiça, que é 2 metros por minuto. 2 metros por minuto. O minuto... Não é aqui, pessoal. Poxa. 2 metros por minuto. Então, o que está aqui afastando do padrão é 1 minuto, né? Então, vamos colocar. Vocês estão entendendo que eu quero saber qual é a velocidade em metros por segundo do caramujo e quero saber a velocidade em metros por segundo do bicho preguiça. E aí saber quem é o mais lento, quando manda aí o pedido. Então, eu vou minutos. 1 minuto não é igual a 60 segundos. Então, eu vou repetir aqui 2 metros por 60. Ok? Agora eu quero saber quanto ele andou no espaço de 1 segundo. 60 segundos aqui, né? Então eu vou dividir esse 2 por 60. Ok? Para colocar esse 2 por 60, esse aqui é menor, né? Esse aqui tem que ser maior. Então, se eu acrescentar aqui um 0, eu acrescento um 0 aqui. Mas mesmo assim, 20 não divide por 60. Então, eu acrescento outro 0 aqui. Então, eu vou acrescentar outro 0 aqui. Ok? Aí vai ficar 200 por 60. Dá em torno de 3, né? Dá em torno de 3, porque 3 vezes 6 é igual a 18, é igual a 180, né? Se transformar com zero, boto 3. 3 vezes 60 é 180. Aqui subtraio 0. 0 menos 0, 0. 10 menos 8, 2. E aqui boto 1. 2 menos 2, 0, nada, né? E aqui 20 de novo. 20 de novo. Então, não divido, eu acrescento 0 aqui. E quanto é 200 por 60? É o 3. E assim fica. O resultado vai dar uma dízima aqui. 0,0333. Então, pessoal, vamos ver aqui quem é mais lento, né? Quem é mais lento é a lesma, né? Ou seja, aqui, pessoal, que a gente encontrou foi a velocidade do... Aqui foi a velocidade do bicho preguiça. A velocidade do bicho preguiça foi igual a 0,0333 metros por segundo. A gente descobriu a velocidade dos dois, em metros por segundo. Então vamos ver quem é mais lento aqui. Mais lento é o caramujo, né? O caramujo é 0,0015 metros por segundo. E o bicho preguiça é 0,0333 metros por segundo, pessoal. Ok? Vamos ver agora a tarefa número 4. Abram aí a tarefa número 4. Ao abrir a tarefa número 4, tem as orientações e tal. E a gente começa agora o assunto de movimento uniforme.
Movimento uniforme. Ok? Aqui eu falo sobre o movimento, sobre um pouco do movimento uniforme. Vai pra lá, formiga. Acompanhando aqui. No movimento uniforme, ele dá a expressão, ou seja, a expressão, volta, por favor, sim. No movimento uniforme, ele dá essa expressão aqui. O S, que é o espaço percorrido, é igual a SI, o espaço inicial, mais velocidade vezes o tempo. Essa expressão quer dizer o seguinte, que é a expressão do movimento uniforme. Um objeto, ou um carro, ou uma moto, vamos botar aqui um objeto. Ele está se movimentando uniformemente em direção para a direita, vamos dizer o seguinte. Então ele quando sai, tem o seu ponto inicial, né? O S inicial, que é esse SI aqui. O objeto sai de um ponto inicial, então esse SI. Mas ele tem sua velocidade V. O V é minúsculo, viu, pessoal? Tem sua velocidade V. E também tem um tempo que ele percorre, o ΔT. Desculpa aqui. Então, o que é que está envolvido aqui nesse cálculo? Está envolvido o objeto, está envolvido a velocidade que ele está percorrendo nessa linha, está envolvido a sua posição inicial de onde ele partiu, e está envolvido o tempo que ele está se deslocando. A partir de um determinado tempo, a gente sabe o que? A distância percorrida. A gente acha o S. Entenderam, né? Um objeto está se movimentando em linha direita, em movimento uniforme. Ele tem sua velocidade, é o V. Ele tem sua posição inicial, foi a posição que ele saiu. Ele tem um tempo, ou seja, quanto tempo ele continuou nessa velocidade. E isso vai me dar o S. Isso vai me dar aqui a sua posição final. Vamos descer aqui mais aqui a tarefa. Vamos descer aqui a tarefa. Aí tem a resolução aqui dos exercícios, né? Vamos aqui resolver um exercício aqui da tarefa, que esses exercícios são baseados no livro. Um objeto, seguindo essa onda aqui, né? Um objeto, ele tem velocidade. Vamos, o exercício número 1 da tarefa número 4. Um objeto se move com a trajetória dada para essa equação aqui. Ou seja, o objeto se move e ele está sujeito a essa equação aqui. S igual a 60 mais 2t. Ele pergunta o seguinte, a letra A. A posição do objeto no instante 10 segundos. Ou seja, então, começou a andar, o seu ponto inicial aqui está dizendo que saiu do 60. Sua posição inicial saiu de 60, que é inicial, né? Mas a velocidade que ele está, esse 2 aqui é a velocidade que ele está, então está 2 metros por segundo. E ele quer saber a posição, ele quer saber o S quando o T, que é o tempo, for 10 segundos. Então a gente só aqui substitui, ele quer saber o S, o 60 já está aqui, que é a posição inicial, mais a velocidade que está dada em 2 metros por segundo. E onde tiver T aqui, onde tiver T eu coloco 10. Por que 10? Porque o exercício diz na posição, qual a posição que ele vai estar quando o tempo for 10 segundos. Então, o S é igual a 60
mais 2 vezes 10, 20, né? 60 mais 20. Então, a posição vai dar 60, 70, 80, né? 80. Ele percorreu, ele dá em metros, né? Deixa eu ver se ele, o objeto, está em metros, porque é a posição. Então, ele percorreu 80 metros. O objeto saiu da casa 60, ok? A velocidade dele em 2 metros por segundo e andou 10 segundos. Então, a sua posição dele é igual a 80 metros, ok? Vamos ver aqui o deslocamento, a letra B. Letra B. O deslocamento entre os instantes 2 e 7, ok? Então, esse objeto, voltando aqui a esse desenho, ele gastou 10 segundos, então ele quer saber o deslocamento, ele quer saber o espaço, deslocamento, né? Escalar, quer saber o espaço nos instantes, aqui é 10 segundos, então no instante 2 a 7. Quer saber esse espaço aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar de novo a expressão do S. É igual, ele quer saber, deixa eu ver, o deslocamento entre os instantes. Vamos primeiro saber o tempo, né, pessoal? Vamos saber entre os instantes 2 e 7. Vamos pegar aqui a variação do tempo. Variação do tempo é igual ao tempo atual menos o tempo inicial. Variação do tempo é igual ao tempo atual 7, que terminou o tempo final, pode ser 7, menos o tempo inicial. Então, a variação do tempo aqui é igual a 5 segundos, né? Então, ele quer saber a posição em 5 segundos. Ele quer saber quanto o objeto vai andar em 5 segundos. Então, eu repito aqui o S de novo. S igual a 60 inicial. Isso aqui é a letra B, viu? Do primeiro, pessoal. Repito, 60 mais 2, que é a velocidade, que já está lá. E o tempo, 5. Porque ele quer saber o deslocamento entre os instantes 2 e 5. Eu tirei aqui tirei aqui a variação do tempo, deu 5. Então, aqui vezes 5, né? Vamos lá de novo, repito S, 60 mais 2 vezes 5, 10. Ok? Então, o S, o espaço que ele percorreu foi igual a 70 metros. Ok, pessoal? Essa aqui é a resposta do B. Vamos ver aqui a letra, o segundo. O segundo, ele quer o seguinte. Escreva a função horária do objeto quando sai na posição 0 e tem velocidade de 4 metros por segundo. A expressão a fórmula é igual a S I inicial mais V vezes T, não é isso? Beleza. Então, a expressão, quando ele disse que posição 0, não boto nada, SI é igual a 0,
E aqui eu vou colocar o V quando a velocidade está em 4 metros por segundo. Então vai ser S igual a 4t. Entendeu, né, pessoal? Aqui é zero, porque ele disse que o tempo, um objeto sai da posição zero. E a velocidade, ele deu a velocidade. Então a velocidade, coloquei 4 aqui, então ficou, a função horária dele ficou S igual a 4t. Vamos descer mais aqui. A do terceiro foi relacionada à do livro também, né? O terceiro exercício. Ó, dois carros A e B se movem numa estrada retilínea com velocidade constante de V igual a 35 metros por segundo. E VB, 31 metros por segundo, respectivamente. O carro A está inicialmente 600 metros atrás do carro B. Quanto tempo o carro A levará para alcançar o carro B? Bom, vamos primeiro subtrair as velocidades e saber qual a velocidade mesmo que um está andando em relação ao outro, né? Vamos subtrair a velocidade. VA igual a 35 metros por segundo e VB menos 31 metros por segundo. Vamos subtrair, aqui dá 4.